sei lá, mais de 50 alunos. Bom, tá gravando agora. Bom, gente, então vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar de imaginologia dos membros inferiores, então. Então vamos começar, que o nosso tempo é curto. Bom, então nós vamos fazer a mesma lógica que a gente faz no membro superior. A gente falou de ombro, cotovelo e punho. Aqui nós vamos falar de quadril, joelho e tornozelo, pé, né? Então, começando pelo quadril, vocês vão ver que né, todas as radiografias do nosso corpo, a gente tem essas principais incidências, né? Que é a anteroposterior e a lateral. E a gente conversou isso nos primeiros dias de aula. Toda radiografia, se você chega lá no pronto-socorro e o médico, né, suspeita de uma fratura, ele vai te pedir essas duas incidências. Porque às vezes, quando você está na vista anterior, só a vista anterior, se ele pede, por exemplo, uma AP, uma estrutura pode sobrepor a outra, né? E aí, quando você pede o perfil, aí aquela estrutura que estava sobrepondo a outra, no perfil isso não acontece mais. Então, por exemplo, eu tô lá quando a gente estava vendo o ombro, né? E aí, por exemplo, algumas costelas sobrepõem a escápula. Se eu tô fazendo uma AP, uma anteroposterior, tô vendo de frente, aí eu não consigo ver direito, talvez, alguma estrutura específica da escápula. Então, lá, quando eu ver, né, a radiografia no lateral, né, que a gente chama de incidência lateral, né, aí eu consigo ver as outras estruturas. Então, a gente fala que sempre ele vai pedir duas radiografias em duas incidências, né, geralmente, porque uma é complementar à outra. Aquilo que ele não consegue ver em uma incidência, ele vê na outra. Então, começando na anteroposterior do quadril, o raio, né, passa aqui geralmente bem aqui em cima na região da sínfise púbica, da espinha ilíaca antero-superior. Homens é importante colocar, né? Aqui no caso é uma mulher, mas nos homens é importante colocar um protetor, né, nos testículos, porque os raios-x, né, são extremamente agressivos e eles podem matar mesmo, né, os espermatozoides, as células reprodutoras masculinas. A pessoa fica em decúbito dorsal, bem alinhada, né? E aí, assim, isso é a vista que eu tenho. Então, aqui, ó, eu consigo ver as últimas vértebras lombares, né? E as últimas lombares, e aqui já as primeiras sacrais, porque o sacro, o limite dele já tá aqui, ó. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, o sacro, vem até aqui embaixo o limitezinho dele no cóccix. Consigo ver, né, uma anteroposterior, então as regiões anteriores eu consigo visualizar melhor. Então, aqui todo o osso do quadril, com a região ilíaca, região púbica, que atrás a isquiática, né? Consigo ver aqui, ó, essas linhas são as articulações sacroilíacas. Aqui eu tenho articulação, né, coxo-femoral, entre a cabeça do fêmur, o colo, o trocânter maior, o trocânter menor. Então, olha lá, ó. Aqui eu consigo ver a asa do ilho de um lado e do outro, as últimas vértebras lombares e o sacro, os limites do sacro. Aqui o ápice, né, que eu tenho aqui das asas do ilho, eu chamo de crista ilíaca. Aqui, essa pontinha primeira, a espinha ilíaca antero-superior, a mais de baixo, a espinha ilíaca antero-inferior. Esse osso aqui da frente, como eu disse, o pubis e o encontro dos dois ossos púbicos, a sínfise púbica. Aqui o forame obturador, né, que é aquele buraco que a gente tem. Aqui a tuberosidade esquiática, que é a que você senta em cima dela. Então, quer dizer que aqui eu tô no isquio, né? O corpo do isquio é o vertical, o ramo do isquio é o horizontal, certo? Ali, ó, além do osso do quadril, eu consigo ver também o fêmur proximal. Então, a cabeça do fêmur, aqui dentro, né, o acetábulo do osso do quadril, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e aqui dentro o trocânter menor. Além da incidência que aqui a gente vê os dois quadris, né, um bilateral, a gente pode também ter a incidência unilateral, quando eu suspeito de algum problema em um único quadril. E aí, nesse caso, eu, né, ponho também a proteção gonadal. Olha aqui, nas mulheres a proteção ela vem aonde, gente? Nas mulheres a proteção vem aqui na região dos ovários, né? Que é onde estão as nossas células reprodutivas. No homem vai vir na região do saco escrotal, que é onde estão as células reprodutivas dele. Então a posição é a mesma coisa, né? Em decúbito dorsal. E aí, ali, por exemplo, a gente está vendo um raio-x, né, de um paciente aqui, ó, que já tem uma artrose avançada da articulação coxo-femoral, e aqui ele fez a substituição por uma prótese, né, de quadril. Então, olha ali para a gente ver. A incidência unilateral é essa que eu pego só um lado, e aí eu consigo identificar
com uma visualização melhor. Olha aqui, cadê? Olha aqui, vamos voltar ali, como que eu tinha que ver esses limites muito bonitinhos do acetábulo e da cabeça do fêmur. Aqui eu não vejo, aqui virou uma confusão, aqui virou, né, tudo embolado, tudo junto. Por quê? Porque aqui tem processo inflamatório, tem fibrose, né, a artrose aqui já está bem avançada. Então, aqui depois da retirada, né, da cabeça e do colo do fêmur e a substituição por uma prótese metálica. Aqui a tomografia computadorizada. Olha a tomografia computadorizada que maravilhosa, né? Então aqui é aquela tomografia computadorizada multi-slice que a gente viu. Ela faz a reconstrução 3D dos ossos do paciente, né? Então a gente consegue visualizar como se a gente estivesse vendo de fato um esqueleto, né? Com muito mais detalhes, com muito mais riqueza de detalhes. Ali a tomografia computadorizada. Lembra que a tomografia computadorizada ela faz cortes no seu corpo. Então, esse aqui é um corte no plano frontal, né? É aquele que te divide em metade anterior e metade posterior. Então, consigo ver aqui o final de algumas vértebras lombares, consigo ver aqui um pedaço do osso do quadril, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, né? Fêmur aqui proximal. Esse aqui já é um corte no plano transverso. Um corte no plano transverso que está na altura aqui, por exemplo, da articulação do quadril. Então, eu vejo aqui o acetábulo direitinho com a cabeça do fêmur, colo do fêmur e aqui o trocânter, né? Um pedaço do trocânter maior. Aqui, ó, né? Ainda pegando um pouco, aqui já descendo, já subiu um pouco mais. E por último, a ressonância magnética. A ressonância magnética, a gente tem uma riqueza de detalhes muito maior. Então, olha que maravilha que eu consigo enxergar, inclusive, os músculos aqui dentro, né? Então, olha pra gente ver. Aqui em cima, quando a gente apalpa lá na cinesiologia, né? Em cima do trocânter maior, em cima aqui do trocânter maior, eu apalpo e fico no apoio unipodal, lembra? É a palpação de glúteo médio. Então, o glúteo médio está bem aqui em cima na região superior do trocânter maior. Embaixo do glúteo médio, o glúteo mínimo. O fêmur eu consigo identificar ele aqui tranquilamente, né? Então eu tenho aqui, ó, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o trocânter maior, né? Quem eu tenho ali do outro lado? Ele pegou esse buracão, que foi a bexiga, né? Pegou aqui pequenininho o músculo obturador interno e embaixo dele o obturador externo. Agora, eita, peraí, senão tá carregando? Por que que não? Ah, porque, peraí, que meu negócio saiu da tomada aqui. A maricota sentou aqui. Deve ter saído da tomada. Peraí. Vou carregar, voltou. Então, aqui, ó, eu consigo já ver outros músculos, porque aqui foi feito um corte, né? Aqui tá um corte mais na frente, mais atrás. Aqui já é um corte, ai, toda vez que aparece uma mensagem, ah, agora deu. Da outra vez travou e eu tive que interromper a gravação. E isso é uma merda. Quando aparece uma mensagem no computador, igual apareceu a de bateria, aí ele trava e não deixa mais eu fazer nada. Aí eu tenho que interromper a gravação, enfim. Deu certo. Então aqui, ó, eu tenho um corte que tá pegando os ossos, né? Já aqui eu tenho um corte que tá pegando os músculos na frente dos ossos. Então esse é um corte que tá mais à frente, né? Não foi tão profundo a ponto de pegar os ossos. Quem que ele tá pegando aqui, né? Seu principal flexor, um dos principais flexores de quadril, que tá bem aqui anterior, que é o ilho-psoas. Aqui o grupo dos músculos adutores, né? Mais interno na coxa. Aqui, então, eu tenho o vasto intermédio, em cima dele eu teria, né, o vasto, desculpa, o reto femoral. Do lado aqui do vasto intermédio eu tenho o vasto lateral e aqui no meio, né, o vasto medial. Ali do outro lado, de novo, né, ainda pegou a bexiga, porque a bexiga é como é que eu digo, uma cavidade maior, né? Do lado de cá, ó, lembra que a gente tinha aqui o grupo dos adutores? Esse pequenininho aqui, ó, é o pectíneo e esses outros aqui a gente não consegue diferenciar. Adutor curto, longo e magno. Agora vamos para alguns achados radiológicos anormais do quadril. Primeira coisa, aquilo que a gente viu, né? Osteoartrite. Olha aqui de novo uma osteoartrite bem avançada.
Osteoartrite, gente, é a perda desses limites bem definidos aqui da articulação. Então, desse lado de cá, eu tenho um início de osteoartrose aqui embaixo, mas aqui em cima a articulação ainda está bem íntegra. Então, aqui embaixo eu já tenho um início de osteoartrose. Desse lado de cá já sambou, foi tudo. Né? Eu já não tenho mais a presença dos limites articulares bem definidos. Então, aqui é muita fibrose, muito processo inflamatório, muita degeneração articular e óssea já. Então, esse lado realmente. Aqui é a mesma coisa, né? Principalmente aqui mais embaixo. Olha esse lado daqui, né? Esse lado aqui bonitinho, com os limites, embaixo menos visualizável, mas é porque esse raio-x não tá bom, né? A penetração dele não tá boa. Esse lado aqui tá íntegro, ok? Agora, olha esse lado aqui, gente. A gente não tem nada, tem uma grande massa branca aqui que representa a concentração mesmo de tecido fibroso, inflamação, né? Enfim. Aqui algumas fraturas, né? Então aqui, ó, uma fratura bem na região do colo do fêmur aqui, né? A cabeça tá aqui, o trocânter maior tá aqui, então uma fratura do colo do fêmur, típica do idoso, né? Esse paciente aqui, na verdade, ele teve uma luxação da pelve. Então, olha aqui, como que abriu a sínfise púbica dele e abriu a articulação sacroiliaca dele do lado de cá, né? Provavelmente o lado direito. Então, olha como que esse lado permaneceu íntegro, mas esse é como se essa parte aqui do quadril tivesse vindo para cá. E aí ele teve a abertura mesmo da sínfise púbica e da articulação sacroiliaca. Esse aqui, né, galera? Esse aqui sambou demais. Esse daqui virou um quebra-cabeça mesmo, né? Então ele tem fratura aqui na asa do ilho, teve um pouco aqui de luxação na sacroiliaca, fraturou o pubis, fraturou o isquio, né? Esse aqui sambou foi tudo. Misericórdia. Um politraumatismo, né? Aqui a mesma coisa, algumas luxações. Essa aqui, olha lá, ó, cabeça do fêmur bonitinha, cabeça do fêmur deslizou para baixo. Luxação inferior da cabeça do fêmur. Essas duas aqui são luxações superiores. Essa é uma luxação parcial, porque a cabeça ainda permanece um pouco aqui dentro, e essa é uma luxação total. Aqui uma pubalgia, o que é uma pubalgia? Uma inflamação da sínfise púbica, né? Então a gente vê aqui também, olha lá, presença de processo inflamatório, né? Perda dos limites articulares, da visualização dos limites articulares. Aqui, condrosarcoma. O que é o condrosarcoma? O câncer, né? O tumor ósseo. Então, a gente tem aqui, ó, nesse paciente, principalmente na asa do ilho, do lado de cá, né? Do lado esquerdo do paciente. Então, olha como que a gente tem um condrosarcoma enorme aqui, já atingindo também as regiões inferiores. Esse paciente aqui é um condrosarcoma na cabeça do fêmur. Aí, vamos entrar pro joelho? Tem gente pedindo para entrar. O que é isso, gente? Eu permiti. Geme que computador, ler do Senhor da Glória. Permitiu. Então, vamos voltar do slide atual. Bom, agora vamos falar da radiologia do joelho. Mesma coisa. A mais tradicional, a mais pedida, a mais, né, a primeira selecionada, solicitada lá numa emergência é a AP, né? Então, o raio vai vir de cima, antero, posterior. Ele entra na frente e sai posterior, por isso que eu chamo de AP. E eu quero, então, visualizar o quê? A região do joelho. Eu vou conseguir enxergar a articulação côndilo, tíbio femoral e a articulação tíbio fibular proximal. Então, o paciente, né, em decúbito dorsal, com os joelhos estendidos, vai permitir eu visualizar o fêmur distal, a articulação com a patela aqui, ó, que está se sobrepondo, né, ao fêmur distal, a tíbia e a fíbula, né, as duas proximais. Então, olha lá, ó, essa é uma AP do joelho. Aqui, ó, olha aqui, ó, a patela tá na frente do fêmur. Então, é aquilo que eu falei, daqui a pouco a gente vai ver a incidência lateral. Por quê? Porque nessa incidência anterior eu não consigo ver muito bem a patela. Ela está sobreposta pelo fêmur. Ela está na frente, né? Ela está uma em cima da outra. Então eu não consigo ver ela direito. Consigo ver tranquilamente aqui, né? Os côndilos femorais. Esse é o côndilo femoral medial. Quem, né? Como é que você sabe? Ué, porque a fíbula fica sempre de fora, né? E que perna que é esse do indivíduo? Essa perna é a perna
esquerda, né? Porque tá escrito aqui L de left, né? Aqui, então, eu tenho os côndilos femorais, aqui embaixo eu tenho os platôs tibiais. Esse altinho entre os platôs tibiais, né, os côndilos, eu chamo de tubérculo intercondiliano. E aqui eu tenho a cabeça da fíbula com o colo da fíbula, né? Aqui na frente, bem difícil de visualizar, porque eu tenho uma sobreposição, é a tuberosidade da tíbia, né? Como eu disse na incidência anterior, eu tenho sobreposição de algumas imagens. Então, é a incidência lateral que vai me permitir, por exemplo, ver a articulação patelo-femoral, ver a articulação tíbio-fibular, né? Então, o paciente deitado de lado, o raio entra mesmo aqui, né, na região lateral e sai pela região medial. E aqui eu consigo identificar melhor a patelo-femoral e a tíbio-fibular proximal. Então, olha lá, ó. Consigo ver o fêmur, né, lateral, com os seus côndilos, mas aqui os côndilos, né, agora, como eu tô vendo de lado, fica um sobreposto ao outro, né? Aqui eu consigo ver nitidamente a patela, e aqui, então, entre a patela e o fêmur, a articulação patelo-femoral. Aqui eu tenho a articulação tíbio-femoral, com a presença do tubérculo, né, da eminência aqui intercondiliana, e eu consigo visualizar aqui também a articulação tíbio-fibular proximal. Vejo a fíbula bonitinha também, o colo da fíbula. Além disso, a gente tem uma outra estrutura, uma outra incidência no joelho que é muito importante, porque ela é específica para ver a patela. Então a gente chama de incidência tangencial. Olha como que os raios vêm. Os raios vêm aqui, ó, para enxergar exatamente em cima da patela. É essa a imagem que eu tenho, né? O raio tá passando aqui, ó, entre o fêmur e a patela. Então é essa a imagem que eu tenho, né? O paciente fica com os joelhos parcialmente fletidos, em torno de 40 graus. E aqui é uma incidência para ver especificamente, né, a patela, se tem luxação, se ela está numa distância adequada, se ela está lateralizada, né? Aquelas patologias que a gente viu. Aqui agora eu já tenho a tomografia computadorizada do joelho. Lembrando que essa é uma tomografia computadorizada multi-slice, ou seja, é aquela que faz a reconstrução 3D maravilhosa do joelho do paciente. Inclusive aqui, ó, a gente consegue observar uma fraturazinha aqui, ó, né? Do epicôndilo lateral da tíbia. Por que lateral? Porque a fíbula tá aqui lateral, né? Então eu vejo aqui, ó, uma fraturazinha. A tomografia computadorizada sem ser a multi-slice, né? Desculpa. Então, olha aqui, ó. Eu consigo ver o fêmur distal, eu consigo ver a tíbia proximal com a eminência intercondiliana. Eu consigo visualizar, pessoal, muito pouco aqui os meniscos, né, ligamentos colaterais, porque a gente sabe que o melhor de todos para ver tecido mole é a ressonância magnética. Nós vamos ver ela daqui a pouco. Então, aqui, ó, uma tomografia num corte no plano frontal. Aqui eu já tenho uma tomografia num plano sagital. E aí aqui eu vejo, então, a patela, né, o fêmur, a tíbia. E, por último, aqui uma tomografia com um corte no plano transverso, na altura do fêmur. Porque a patela, gente, fica sempre na altura do fêmur. Então, se a patela tá aqui, esse é o fêmur distal, né, os côndilos femorais. Esse é o medial, porque a gente sabe que o medial é maior, e esse o lateral. Aqui já na ressonância magnética. A ressonância magnética, como a gente já falou, eu consigo ver até músculo, né? Então, aqui de novo eu tenho o fêmur, né? Distal, aqui bonitinho, com os côndilos femorais. Quem são esses músculozinhos que estão aqui chegando aqui embaixo? Os vastos, né? Vasto lateral, olha aqui, a fíbula é lateral, então esse é o vasto lateral e o vasto medial. Eu consigo inclusive ver aqui dentro, pessoal, os dois ligamentos, mais aqui na frente o ligamento cruzado anterior, o fundo desse buraco é preenchido pelo ligamento cruzado posterior, né? Consigo ver aqui a tíbia com a eminência intercondiliana, os platôs tibiais, a cabeça da fíbula. A ressonância tem uma riqueza muito maior de detalhes, né? Olha lá, eu vejo os ligamentos colaterais, ligamento colateral medial, né, ou tibial, ligamento colateral lateral ou fibular. Vejo os meniscos aqui dentro, olha que, né, que gracinha, que bonitinho.
Como eu disse, né? A tíbia, a cabeça da fíbula. Aqui agora uma ressonância com um corte no plano transversal. E lembra, se apareceu a patela é porque você está no fêmur, né? Então a patela está aqui, o fêmur chegando lá, os músculos eles chegam, né? E eles inserem os vastos, que é o quadríceps, ele passa, né, por ali. Então o vasto medial tá aqui, vasto lateral aqui. Aqui atrás, quem que eu tenho aqui atrás? Se na frente eu estou, né, nos vastos, no quadríceps, atrás eu estou nos isquiotibiais. Aquele que é lateral é quem? O bíceps. O medial é quem? Do lado aqui, né? O semimembranáceo. O semimembranáceo é mais gordinho, mas perto dele, né, eu tenho aquele que é um tendão grandão. E ele aparece aqui só o tendão dele mesmo, porque ele o ventre muscular dele é curtinho. Do meio da coxa para baixo, ele é só um tendão. Então, o de cima é o semimembranáceo ou membranoso, e aqui embaixo o semitendíneo ou semitendinoso. E aqui, ó, dois músculos que passam bem medial à sua coxa. O sartório, que é esse mais grossão, e o grácil, que também, quando chega aqui, nessa região, ele já é só um tendão fininho. Agora, alguns achados radiológicos anormais do joelho. Então, aqui, por exemplo, olha lá, uma ressonância magnética, né, maravilhosa, com uma riqueza de detalhes perfeita. E aqui um corte feito no plano sagital. Consigo ver os músculos aqui, a patela, o fêmur, a tíbia. E, gente, olha que lindo esse ligamento cruzado anterior. Olha aqui que maravilha, né? Olha aqui como que eu consigo enxergar nitidamente. Olha aqui. Aqui, minha filha, você tá vendo aqui, ó, as fibrazinhas alinhadas desse lado de cá, você não vê nada. Você vê um acúmulo aqui de tecido, um emaranhado que deve ter aqui, né, já fibrose, inflamação. Esse aqui é um paciente com uma lesão do ligamento cruzado anterior, ok? Osteoartrite, né? Nós já falamos, ou osteoartrose. Então, aqui, ó, a gente sabe que eu preciso enxergar os limites articulares do paciente. Esse lado de cá eu já tô começando a perder, né? Entre o côndilo femoral lateral e a tíbia aqui, né? O côndilo lateral da tíbia. Lembrando que a fíbula é lateral, né? Então, esse é o lado lateral. Do lado lateral aqui da articulação do joelho, eu já começo um processo de osteoartrite, né? Acontecendo. Nesse lado, nesse joelho de cá, coitado, esse aqui já sambou. Também é o lado lateral, porque é o lado da fíbula. O lado medial ainda tem mais integridade articular, mas o lado lateral já rodou também há muito tempo, né? Aqui a luxação e a subluxação, lembra aquela incidência tangencial da patela que eu mostrei para vocês? Então aqui, ó, a gente vê que a patela não tá alinhadinha não, ela tá subluxada. Essa aqui com uma subluxação pequena, essa com uma subluxação maior. Mas ainda assim, né, subluxação, porque olha aqui, ó, nas duas a patela não tá encaixadinha aqui direitinho. Aqui, gente, a patela foi de arrasta, né? Ela saiu completamente da fossa intercondilar e foi lá para fora. Geralmente é o cara que tá ali jogando bola, alguma coisa, né? Com o joelho em extensão, e aí recebe uma pancada no joelho e pá, a patela vai lá para fora. Aqui, de novo, uma ressonância magnética. Então, olha aqui a riqueza de detalhes. Essa ressonância magnética está mostrando um acúmulo de líquido posterior no joelho. Ponderação T1 e ponderação T2. Lembra que a ressonância magnética a gente tem essa variação? Na T1 o líquido fica branco, na T2 o líquido fica preto, né? Mas é o mesmo joelho do mesmo paciente. Esse acúmulo de líquido aqui atrás, a gente chama isso de cisto de Baker. Cisto de Baker, então, é esse acúmulo de líquido sinovial, formando um cisto atrás do joelho, e às vezes é necessário, né, um pequeno procedimentozinho ali para drenar esse líquido no joelho, porque isso é extremamente doloroso. Imagina o tamanho de uma bola dessa cheia de líquido comprimindo as outras estruturas ao redor, né? Ele é bem doloroso. Fraturas, né? Então a gente tem aqui, ó, uma fratura anterior do fêmur. Aí agora abre um parênteses, a gente ainda vai ver isso no segundo módulo, mas cuidado. Kênia, eu vejo perda de linha aqui, ó, fratura aqui. Não, gente.
toda vez que você vê a presença dessas linhas distais aqui, ó, você vê em todos os ossos, na fíbula, na tíbia, no fêmur, todas as vezes que você vê essas linhas distais aqui juntas, né? Ou seja, você vê isso em todos os ossos, significa que isso é uma criança, né? Essas aqui são as epífises de crescimento. As epífises dele ainda não fecharam. Então, isso aqui é uma fratura em uma criança. Você vê em todos os ossos, olha lá, no fêmur tem essa linha, na tíbia tem essa linha, na fíbula tem essa linha. Então, isso é uma epífise do crescimento. A fratura dele, na verdade, é aqui, ó, né? Anterior na tíbia aqui, ó, perto da tuberosidade da tíbia. Esse aqui já teve uma fratura de quê? De patela, né? Regaçou a patela dele, né? Partiu ali no meio e ainda ficou um pedaço ali. Aqui uma sambada boa também, né? Uma fratura que triturou o fêmur distal. Então aqui, né, em vários pedaços aqui, uma fratura que a gente chama de cominutiva, né? Uma fratura que gerou vários pedaços. Isso é uma fratura perigosa, porque esses ossos aqui, eles viram lâminas dentro do seu corpo. E isso pode romper uma fratera, romper uma artéria, né, um vaso, pode inclusive ser fatal. Ele não morre da fratura, ele morre da consequência da fratura, que seria, né, o corte de um vaso importante. Aqui de novo, né, uma fratura, agora aqui pegando o côndilo lateral da tíbia, né, a fíbula tá aqui, então é lateral, a fratura aqui no côndilo lateral, aqui também, mesmo indivíduo, só que, né, numa outra incidência. E aqui numa tomografia computadorizada, observe que aqui eu não tenho riqueza de detalhes, então é melhor que o raio-x, mas não tem uma riqueza aqui de tendões, ligamentos, né? Então isso aqui é uma tomografia e é uma tomografia com uma massa enorme aqui, né? Isso é um tumor mesmo no joelho, é muito comum em adolescentes, infelizmente. E agora, por último, a gente vai falar do tornozelo, né? Do pé, do tornozelo. Então, de novo, a gente tô te mostrando aqui de cara já uma radiografia, uma AP e uma lateral, porque como eu já falei para vocês, essas duas são incidências complementares. Então, aqui, ó, na AP, por exemplo, eu consigo visualizar a tíbia distal e a fíbula distal, a fíbula que tem o maléolo lateral e a tíbia que tem o maléolo medial. O primeiro osso em contato com a fíbula e a tíbia, né, que é o talos, formando a articulação talo-crural, e eu consigo ver um pedacinho aqui, né, do calcânio com o talos, um pedacinho aqui da articulação também subtalar. Já na incidência lateral, eu tenho aqui o calcânio, tíbia, fíbula, talos, e aqui eu consigo ver, por exemplo, né, a presença do navicular, do cuboide, do cuneiforme, e os outros cuneiformes estão uns sobrepostos aos outros, né, porque é um do ladinho do outro, cuneiforme medial, médio e lateral, e vejo aqui, né, também um pedacinho já da base dos metatarsos. Então, ali mostrando aqui, ó, além desses ossos aqui, ó, na incidência anteroposterior do pé, olha como é que eu vejo nitidamente, né? Aqui em cima eu tenho talos, lá embaixo o calcânio, aqui o navicular, cuboide e os três cuneiformes, cuneiforme medial, médio ou intermédio e lateral, né? Aqui eu vejo nitidamente o calcânio, em cima dele o talos, de novo aqui eu vejo o navicular, em cima a articulação talo-clural, aqui embaixo a articulação subtalar, aqui embaixo a articulação talo-navicular, né? E aqui no fundo a articulação calcânio-cuboidea, né? Lembrando que essas duas articulações juntas formam a articulação transversa do tarso, né? Ali também, além dos ossos do tarso, eu consigo ver os metatarsos e as falanges. Então, ali, ó, primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto, quinto, se articulando, né? Aqui, ó, de novo. Observem que eu tenho aqui, ó, o osso termina aqui, mas eu tenho aquelas linhas em todos os ossos. Olha aqui, linha na base das falanges. Olha a linha aqui na base do primeiro metatarso, né? As linhas aqui, ó. Isso também é um pé de criança. Até na falange distal do hálux eu tenho a presença das linhas lá, ó. Isso é um pé de criança. Por quê? Porque tem as epífises de crescimento, ok? Quais incidências, então, que eu tenho no tornozelo? A primeira delas, a AP. A AP, de novo, o raio entra anterior e sai posterior. O paciente tem que estar deitado, com os joelhos estendidos, né? E aí eu consigo ver a articulação do tornozelo, a ela aí, ó.
consigo ver especificamente a articulação talo-crural e vejo aqui, né, a tíbia distal, como a gente viu, maléolo medial, maléolo lateral, que é dado pela fíbula, né, e aqui toda a articulação talo-crural, né, com as três partes dela, medial, superior e lateral. Além disso, a gente pode fazer no tornozelo também a incidência lateral. A incidência lateral, o chassi, né, o raio ele entra aqui medial e vai sair lateral, né? A foto que você vê é essa daqui, é o pé, os ossos, né, de lado. Então o indivíduo tem que estar de decúbito lateral. Geralmente ele fica com o joelho parcialmente fletido, a outra perna que não está participando aqui vai lá para trás, né? E aí permite uma visualização detalhada mesmo do tornozelo, incluindo o talos, o calcânio. Então, olha aqui para vocês verem. A antero-posterior a gente já viu, né? O talos com a articulação talo-crural e a lateral. A incidência lateral eu consigo ver de novo também a articulação talo-crural, vejo a subtalar, vejo a talo-navicular, que é essa daqui, vejo a calcânio-cuboide, que é essa daqui. Juntas elas formam uma articulação única, que é a transversa do tarso ou mediotársica, né? Existe uma outra incidência também, que é a gente vê especificamente, aqui eu não quero priorizar o tornozelo. Aqui agora eu quero ver o pé. Então eu suspeito às vezes de alguma fratura especificamente no navicular, no cuboide. Então meu paciente tem que estar com o pé totalmente apoiado no chão, né? No chão não, né? Na maca lá na superfície. E aí o raio vai entrar em cima aqui do pé, por isso que é uma anteroposterior, e sair aqui atrás, né? Na região da sola. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, mas o joelho dele tem que estar fletido para permitir o contato completo dele com a superfície. E aí agora eu não quero ver a articulação, né? Eu quero ver mais o pé mesmo. Então, olha só, eu não vejo a articulação talo-crural, não vejo a subtalar, mas eu vejo a cabecinha aqui do talos, vejo tranquilamente o navicular, vejo aqui o cuboide, vejo aqui o cuneiforme medial, o intermédio e o lateral. Vejo todas os 5 metatarsos, base, diáfise e cabeça, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E vejo as falanges perfeitamente. O hálux, que só tem duas, a proximal e a distal. E os outros dedos, todos têm as proximais, as médias e as distais lá em cima. Ok? Se eu tenho a P do pé, eu também vou ter a lateral do pé. De novo, o paciente então tem que estar com o pé de lado sobre a superfície, então ele vai estar em decúbito do lateral, joelho parcialmente fletido, o que não participa vai lá para trás, e o raio pega aqui, ó, de lateral saindo, né, para medial. O que eu consigo ver? Eu consigo ver o pé agora bem lateral. Então, eu consigo ver o talos, o calcânio, a articulação talo-crural, a subtalar, a transversa do tarso. Esse raio-x a gente pode perceber que ele não tem uma penetração boa, né? A gente já viu que quando fica preto demais ou fica branco demais, é porque a qualidade do raio-x não é boa, né? Agora aqui uma tomografia computadorizada. Uma tomografia computadorizada que, lembrando, né, ela faz aquele corte, então, no pé. Aqui atrás eu tô no calcânio, né? Então, eu tô bem aqui na região do seu tornozelo, do seu calcânio. Na frente aqui do calcânio, que se comunica com ele na articulação calcânio-cuboide, então eu tenho aqui o cuboide. Já aqui no quinto, se o cuboide está lá né, na parte lateral do pé, na mesma direção, lá do meio, eu tenho o cuneiforme medial. Quem se articula com o cuneiforme medial? O cara que está aparecendo só um pedacinho dele aqui, que é o navicular. Tenho aqui o primeiro metatarso, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Sumiu pelo corte aqui um pedaço, o corte não pegou, né? A extensão inteira das falas do metatarso, desculpa. Aqui falange proximal do hálux, falange distal do hálux. Aqui a falange proximal do segundo dedo, né? Que tá aparecendo. Aqui agora um corte no plano coronal ou frontal, bem lá atrás, na altura do tornozelo. Então aqui pegou lá atrás o calcanhar, né, o calcânio do indivíduo, o talos, o maléolo lateral da fíbula e a tíbia aqui com o maléolo medial, pegando certinho a articulação talo-crural. Aqui, ó, já um corte no plano sagital,
pegando o pé. Então, aqui de novo, eu tenho a tíbia distal, eu tenho o osso, né, o talos. Essas duas partes aqui são o calcâneo, o meio dele o corte não pegou. Aqui, articulando com o talos, eu tenho o navicular, né, e a articulação talo-navicular. Depois do navicular, eu tenho o primeiro osso, né, que comunica ali, que é o cuneiforme, o cuneiforme medial, comunicando com o cuneiforme medial o primeiro metatarso e depois do primeiro metatarso o primeiro dedo, né, que é a falange. Falange proximal e falange distal. Ali um corte também, né, posterior, aquela hora a gente viu um corte de tomografia computadorizada, agora um corte de ressonância. E aí agora uma riqueza maior de detalhes. Quem eu tenho aqui de novo? Tíbia, e aqui no meio a fíbula, meio não, né, lateral. Então, o maléolo medial da tíbia, o maléolo lateral da fíbula, o 10 aqui é o talos, né? Aqui embaixo no 5 eu consigo ver o meu calcâneo. E aí aqui, gente, a gente vai ver alguns ligamentos e alguns tendõezinhos. O 3 aqui é o ligamento talo-fibular. Liga o talos à fíbula. Então, esse 3 pequenininho aqui é o ligamento talo-fibular. Esses, né, é difícil mais da gente visualizar. Por exemplo, aqui o tendão do fibular longo. Aqui atrás, né, eu tenho o adutor do dedo mínimo. Alguns músculos intrínsecos, né? Músculo curto dos dedos, quadrado do plantar, abdutor do hálux. Enfim, são músculos mais difíceis mesmo da gente visualizar. De decorar, no caso, né? Olha aqui, gente, a ressonância magnética, toda vez que eu vejo ela, eu fico pasma, né? Porque olha aqui, uma ressonância magnética bem executada, olha a riqueza de detalhes que a gente tem, é impressionante. Olha aqui a tíbia, logo atrás da tíbia, passando logo atrás do maléolo, né, medial, eu tenho o músculo flexor longo dos dedos. Atrás do flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux. Olha que maravilha que eu tenho aqui na frente, ó, o músculo que desce anterior no seu pé, que é o tendão do tibial anterior, né? O 3 aqui a gente já viu, é o talos, o 4 navicular, o 5 cuneiforme medial, o 6 aqui tá na altura do segundo metatarso. Então, na verdade, esse é o cuneiforme intermédio. Olha aqui, né? Olha essa aqui passando o flexor curto dos dedos mais para dentro, a fáscia plantar, né? Aqui no 9, o músculo flexor quadrado plantar são músculos que a gente não aprendeu, né, na prática. São músculos intrínsecos do pé. E aí, agora, para finalizar, alguns achados radiológicos anormais, né? Fraturas, rupturas de ligamentos, artroses. Aqui, primeiro, a gente tem uma ruptura do tendão de Aquiles. Olha aqui, gente, aqui o tendão tá normal. Então, eu tenho aqui a tíbia, né, o calcâneo, o talos e aqui o tendão de Aquiles. Aqui ele tá totalmente preservado. Olha aqui. Aqui eu tenho fluido. Presença de fluido é por causa de quê, gente? Presença de fluido é por causa de processo inflamatório, né, de edema. Olha aqui, o tendão para aqui e só volta aqui. Aqui no meio eu só tenho líquido e espaço branco que é água. Então o tendão, olha lá, rompeu aqui, aqui ele acabou e continua só aqui, né? Há o edema presente aqui no pé do indivíduo, evidenciando essa ruptura. Ali um hálux valgo, o que é hálux valgo? A gente viu em cinesiologia, é quando o primeiro metatarso, né, faz esse valgismo, ele abre e aí o primeiro dedo precisa voltar. Então aqui, né, às vezes os pacientes a gente chama de joanete, que é quando fica com esse calo bem grande aqui na parte medial do pé, mas é porque o hálux está valgo mesmo, né? Aqui um paciente com hálux valgo e aqui o paciente, né, de um lado e do outro lado não tem. Esporão de calcânio. O que é um esporão de calcânio? Esporão de calcânio é aquela formação óssea que a gente tem aqui no calcânio, bem de onde sai a sua fáscia plantar. Por isso que quando você de manhã, né, quem tem o esporão de calcânio, vai pôr o pé no chão a primeira vez, menina, é uma dor, é um choque, né? Porque de fato você estica, tensiona a fáscia e aí ela repuxa aqui o esporão, né? Que é um crescimento ósseo. Fraturas, gente. Então, aqui, ó, uma fratura na base do quinto metatarso. Teve a fratura? Botou um pino aqui, né? Pra colar direitinho, pra recuperar. Esse cara aqui teve uma fratura na base
dos 3 últimos metatarsos. Então, ele teve uma fratura na base do 3º, 4º e 5º metatarso. Já esse cara aqui teve uma fratura na diáfise do metatarso. Esse aqui foi na base, esse é na diáfise. E só do 4º e 5º dedos. Ali também fratura, né? Fratura aqui na base do 1º metatarso, né? Aqui aparecendo só um pouquinho. Essa já é uma fratura, né? Que a gente chama de fratura oblíqua na tíbia distal. Olha para vocês verem. Lembra que essa lâmina aqui, ela é um perigo, né? A de cima também. Essa é uma fratura em lâmina transversal, né? Oblíqua da tíbia. Ali mais fraturas, olha aqui, ó. Fratura da base da falange proximal do 5º dedo. Então, esse aqui é o mindinho, né? Essas são as 3 falanges do mindinho. Ele teve uma fratura na base da falange proximal do 5º dedo. Aqui, pessoal, já é uma fratura do dedo médio, do metatarso, né? Do 3º metatarso. E é uma fratura que já está consolidando. A gente pode ver que já tem a formação de um calinho ósseo aqui do lado. Esse aqui, gente, ele sambou, né? Todos os metatarsos dele aí. Então, o 2º começou, o 3º e o 4º foi de arrasta mesmo, né? Que ele deu uma sambada boa. Como esse aqui sambou, estraçalhou o tornozelo dele todo. A tíbia veio cá pra frente, né? Uma luxação absurda do talos que tá aqui atrás, a tíbia veio cá pra frente. Essa fíbula aqui virou um L, né? Os ossos aqui viraram tudo um quebra-cabeça, um emaranhado de peça solta, né? Esse cara aqui arrebentou o tornozelo dele, né? Isso aqui é só cirúrgico, com certeza. Certo, gente? 7h59, pontualmente. Alguma dúvida? Alguma relato, uma questão, um desabafo, alguma coisa? Enquanto isso, eu vou parar a gravação.